Oi, Gi, oi, Meire, Gabriel, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou aceitar aqui a nossa convidada em um minutinho desse tema que é maravilhoso. Bem-vindos. Oi, Gi, Olá, querida, tudo bem? tudo e você? Feliz de estar aqui falando sobre um tema tão lindo, tão importante. Eu também, muito feliz. E quando eu pensei, Gi, em trazer esse tema para as nossas lives, que eu geralmente faço, eu não enxerguei outra pessoa com tanta maestria para falar. Ah, que linda, obrigada. E porque eu sempre digo, né, para as pessoas que estão aqui com a gente, que chegam aqui na nossa casa, né, que mais do que palavras, eu sinto que as pessoas transpiram, transbordam aquilo que elas fazem, né? E eu sinto isso em você. Então, quando se fala de amor, a delicadeza, a amorosidade vem naturalmente. Então, Gratidão, querida. bem-vinda. Gi, queria começar pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar de você, porque a gente tem pessoas aqui que estão vindo do meu feed, com certeza tem pessoas que estão vindo da sua rede, mas falar um pouquinho sobre você para a gente começar. Bem, eu sou Gisela, filha de Valdir e Maria Hilda, nascida em Brasília, moro em São Paulo, sou mãe de 12, mas tenho apenas três comigo vivos: Amanda, Ricardo e Luca. Sou casada, esse ano vou fazer 20 anos de casada. Sou advogada, minha primeira formação foi em direito, ainda tenho a minha OAB com muito carinho, não advogo, advoguei pouco tempo e foi a transição quando eu fui para São Paulo e fiz artes plásticas, fiz fotografia, aí parei tudo na época em que eu estava tentando ter filhos, engravidando, tendo os meus abortos e tendo os meus filhos, enfim, esse processo todo durou vários anos. Nesse tempo eu me dediquei integralmente à maternidade. Depois comecei a me envolver com muitos projetos sociais, criei um grupo no Facebook para doações, fui conhecendo muitos projetos, acabei fundando junto com algumas amigas da escola dos meus filhos uma ONG, então me enveredei pelo terceiro setor por um tempo, amei, foi algo assim, realmente ainda tenho, ainda estou na ONG, e faço trabalhos voluntários. Mas um dia eu cheguei nesse caminho da constelação, através do meu filho do meio, ele estava tendo muitos problemas para dormir, muitas questões, assim, muita ansiedade, muita dificuldade, tentei vários tratamentos, não conhecia a constelação, e cheguei meio que de supetão nesse mundo e nunca mais saí. Fiquei apaixonada, encantada, fui estudar, fazer a formação e, e é isso. Hoje eu só, assim, o que eu realmente faço profissionalmente é atender individualmente, em grupo, com constelação. Virou realmente assim uma missão de vida. E é uma inspiração, né? Porque a gente vai falar de um tema que é muito forte na constelação, né? Eu acho que ele é a base da constelação familiar. Eu também trabalho com a constelação, mas eu trago a constelação mais para os movimentos sistêmicos dos cursos que eu ofereço. E quando eu falo de talentos, que é uma das coisas que eu ajudo as pessoas a se reconectar com seus talentos, além das habilidades, quando a gente consegue se reconectar com a nossa história ou se conectar com o poder da nossa história, a força dos nossos pais, dos nossos antepassados, eu costumo dizer que as pessoas elas voam, não tem limite, né? E por isso que eu acho que tem uma conexão muito forte entre o meu trabalho e o seu. E para a gente começar, eu já queria propor para entrarmos aqui no assunto do amor, né, Gi? Fica à vontade. Sim.
Sim, na verdade, o meu conceito de amor antes de chegar nesse caminho, ele era muito limitado e hoje eu percebo isso. Era um amor idealizado, era um amor com muito julgamento, porque todos nós julgamos, sim, mas a gente vai aprendendo quando a gente conhece a filosofia sistêmica, a filosofia do Bert, o trabalho das constelações, a gente começa a ampliar essa visão do amor. E aí a gente percebe que existe o amor que cura e existe o amor que adoece. Existe o amor ampliado que compreende todas as pessoas exatamente como são, o que não quer dizer que eu precise concordar com aquilo que elas pensam ou com a forma que elas conduzem a sua vida, mas é um amor onde eu olho e digo, eu respeito. Ele tem esse direito de se conduzir na vida da forma como achar melhor. E eu sou pequena para dizer algo a respeito e eu amo assim mesmo. Então é um amor que sai daquele nível do julgamento do que é certo, do que é errado, e que nós Das, todos temos naturalmente, né? Nós temos, das- porque nós viemos do sistema familiar e nosso sistema tem os seus valores e nós somos fiéis a esses valores. Então, quando a gente consegue perceber, é algo muito fantástico, porque a gente consegue sair um pouco disso. Não quer dizer que a gente saia totalmente, mas aí a gente começa a ter um olhar um pouco mais consciente para quando a gente volta para o julgamento. E aí a gente automaticamente se reequilibra, se centra novamente, percebe o diferente, e aí a gente começa a fazer algo que eu acho fundamental e importantíssimo desse caminho, a também olhar para a gente e também amar, né, a nossa essência dessa forma ampliada, porque não é tão natural. Nós acabamos por ter raiva das nossas dificuldades, lutar contra elas, ficar realmente numa coisa onde a gente se destrói muitas vezes, sem nem ter consciência. Então, esse amor ampliado que inclui o outro, mas também me inclui, e é fundamental que ele me inclua, porque se ele estiver incluindo apenas o outro e eu estiver pela metade, não estiver inteira, isso não vai ser saudável. Isso para mim foi algo assim muito importante de encontrar, de ter essa nova consciência. é um amor que começa muitas vezes em nós, para que a gente possa conseguir compartilhar com o outro, né? Às vezes a gente fala de um amor que se eu não consigo olhar para mim e me amar por inteira, completa, com as minhas habilidades, qualidades e vulnerabilidades, se eu começo a fazer separação, né, eu começo muitas vezes a não ter uma força, porque a força vem dessa completude, né, de você se ver inteira, e você também não consegue enxergar isso no outro, porque o que a gente não vê em nós e não aceita em nós, muitas vezes a gente não consegue fazer isso com o outro, né? Exatamente. E é muito bonito esse processo da gente se reconectar, né? Você falou de habilidades, e de todas essas características que nós temos, e por que que a gente não consegue se apropriar delas, né? E ganhar a força que cada uma tem. Porque muitas vezes nós estamos negando isso justamente porque negamos também nos nossos pais, né? E aí entra isso que você disse, o quanto que a gente faz esse salto na vida, o quanto que a gente se reconecta nessa força vital, quando a gente pode olhar para tudo isso que nós temos e dizer sim, e dizer está bem, agora eu me abro para me apropriar de tudo isso, para deixar isso fluir através de mim. E aí, nesse processo, inevitavelmente, a gente vai olhar para os nossos pais. E aí vem aquele dever de casa, que é o primeiro de todos desse olhar sistêmico, de incluir esses pais. Porque às vezes a gente acha que eles estão incluídos, né? Eu lembro de, em algum momento, dizer, eu ficava até numa defensiva, eu falava, se alguém perguntava, mas você tem um bom relacionamento com seus pais? Tenho, ótimo. Não quero falar sobre isso na terapia, nem entre por aí. Era quase como
eu não permitia olhar para isso. Sim, eu sempre tive um bom relacionamento, mas eu tinha também as minhas lealdades inconscientes, eu tinha o tomar partido de um em detrimento do outro. E aí você começa a enxergar tudo isso, e aí eu entendo quando você diz que a pessoa, ela simplesmente voa, porque ela consegue começar a entender o que está inconsciente. Sim, ela começa a perceber aquilo que até então ela não tinha consciência. E quando a gente fala do amor, né, Gi, porque às vezes a gente não se dá conta que tudo que a gente faz é por amor. Seja ele o amor que a gente sente sendo um amor que cura, um amor que nos deixa feliz, um amor que nos traz liberdade, mas também tem o caminho que às vezes a gente não percebe, mas é feito por amor, por lealdade às pessoas, né, que vieram antes da gente, que têm as suas características e que nós trazemos isso naturalmente no nosso DNA, né? Eu queria Sim. que a gente falasse um pouquinho aqui sobre essa inconsciência, às vezes, desse amor. Porque, às Uhum. vezes, a gente tem uns sentimentos que a gente fala, não, isso não pode ser amor. Não tem como isso ser amor. Mas tudo que a gente faz como ser humano é porque a gente ama muito, né? Sim, sim, no nível da alma, do corpo de luz, naquele nível realmente onde a gente não, a gente está alinhado com a nossa essência, a gente ama plenamente. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente acaba querendo salvar o outro. E quando a gente tenta fazer isso, a gente sai do nosso lugar natural no sistema. E aí, quando eu saio do meu lugar, naturalmente eu vou ocupar o de outra pessoa, por amor. Mas essa outra pessoa, ela vai sentir esse desconforto. Ela vai sentir, mesmo sabendo que eu faço por amor e entendendo, ela vai realmente manifestar isso. Muitas vezes eu estou reproduzindo aquilo que eu critiquei dos meus pais por amor a eles. Então, quanto mais eu critico, mais eu acabo reproduzindo, porque esse amor ele é inerente, ele existe na nossa essência, na nossa alma, porque a gente veio deles e a gente faz parte desse sistema. E para pertencer a esse sistema, que é o nosso modo básico de sobrevivência, de instinto, porque desde o começo foi assim, para pertencer a um grupo, a um clã, a um grupo que me protegia e me trazia os meios de subsistência, a gente sempre teve isso de pertencer. Então, a gente quer pertencer ao nosso sistema, ao nosso grupo de amigos, ao grupo do trabalho. A gente quer pertencer, isso é natural do ser humano. Porque a gente sente que, ao pertencer a um grupo, ao ser aceito, a gente está seguro. Então, muitas vezes, em busca desse pertencimento inconscientemente, a gente acaba reproduzindo tudo aquilo que aquelas pessoas do sistema fazem, aquilo que vem lá de trás, porque a gente sabe que aquilo é conhecido e tudo aquilo que é conhecido é aceitado e a gente segue nisso. E muitas vezes esse é o grande problema com as crenças limitantes. Então, se o meu sistema, por exemplo, tem determinada religião, e eu sei que minha avó, minha bisavó, minha mãe, meu pai, todos eles seguem isso, ainda que em determinados momentos eu diga, nossa, mas isso não está falando com a minha alma, eu gostaria de ir para outro lugar, para entender outra coisa. Existe algo que me puxa para continuar ali, mesmo contra a minha vontade, mas em lealdade e por amor a esse sistema, por amor a esses antepassados. Então, muitas dinâmicas existem desse amor inconsciente. A mais comum, a mais básica é em relação aos nossos pais. Então, quantas vezes nós vemos, nós sentimos que os nossos pais, por exemplo, estão presos em questões como a morte dos pais deles, vamos colocar esse exemplo que é muito comum. Então, eles vivem uma vida desconectada dela, eles estão
presos naquela morte, eles estão sofrendo aquele luto e não conseguem ir para a vida, como a gente diz. Muitas vezes um filho, por amor, reproduz a mesma coisa ou faz algo muito pior, toma uma atitude, né? E essa é uma das dinâmicas que acontece no suicídio, de um filho fazer isso por amor. É uma dinâmica que o Bert dizia, em seu lugar, papai, em seu lugar, mamãe. Então, para você ver como pode chegar num caso tão grave como esse, né? Que tira a vida. Existem muitos outros, mas essas lealdades inconscientes, esse amor que vai transpassando por todas essas nuances, pode sim trazer algo muito difícil, muito duro. Então é muito importante, quando a gente conhece o olhar sistêmico, perceber onde eu estou aqui, de certa forma, colada nessa lealdade, para que eu possa dizer, eu agora deixo com você o que é seu e eu sigo com o que é meu. Eu agora deixo de tentar te salvar e eu vejo a sua força em seguir adiante. E eu respeito as suas escolhas porque eu sou pequena e vocês são os grandes. Então, isso é muito comum. Eu acho que é um dos piores cenários, assim, dos mais pesados, né? Onde um filho é capaz de tudo em nome dos seus pais e não sabe disso, ele não se dá conta. Todos esses processos e essas dinâmicas, elas são inconscientes. Então, o trabalho da constelação é esse grande presente que o Bert trouxe, porque até então ninguém sabia como acessar essas lealdades. Porque, e se for algo que aconteceu há 3, 4 gerações para trás que eu nem conheço? E o Bert mostrou uma forma de acessar. Não, é maravilhoso isso que você está falando, porque eu costumo dizer para as pessoas, né, que a gente precisa ocupar o nosso lugar. E quando eu falo de ocupar o nosso lugar, vai muito de encontro ao que você está falando, ocupar o lugar que é seu. E quantas vezes a gente não está ocupando o nosso lugar, né? Quando a gente fala de pais, quando a gente fala de irmãos, muitas vezes somos irmãos mais novos e estamos tendo atitudes dos irmãos mais velhos, ou achamos que os nossos pais, porque são mais velhos, porque talvez intelectualmente não tem tanto conhecimento como a gente tem, e a gente acha que muitas vezes sabe mais, e a gente coloca aí, né, de um desequilíbrio, a gente altera as ordens, a ordem natural, e com isso a gente não se dá conta, muitas vezes, dos pesos que nós levamos, a nossa vida muitas vezes não tem fluidez, a gente se sente de um passo para frente, dois para trás, né? E isso num contexto geral, eu costumo dizer, não é só profissional, são nos relacionamentos, é na profissão. Você trouxe o exemplo do seu filho, né? É como pais que muitas vezes a gente não consegue entender uma dinâmica e isso é muito profundo, né? Afeta tudo na nossa vida. Sim, e a gente sai do nosso lugar por amor, porque a gente tem essa tendência natural de querer salvar, de querer ajudar. Então eu vejo o meu marido deprimido. Então, ao invés de eu fazer uma postura que vai trazer força para ambos, eu quero arrancar ele a força dessa situação. Isso é muito comum, não só com o marido, mas com uma amiga, com os pais. Então, eu quero tirar aquela pessoa rapidamente daquela situação, porque eu não suporto vê-la assim. Então, em última instância, é algo meu que está difícil. Mas a gente começa a aprender com o Bert, com a filosofia dele, que nada na nossa vida vem por acaso. Tudo vem com um aprendizado muito importante. Então, claro, eu posso ajudar, mas do meu lugar de respeito, do meu lugar no sistema. Então eu digo, eu estou aqui se você precisar de mim, se você quiser que eu te leve para uma consulta, se você quiser que eu te leve para o médico, o que você precisar, eu estou aqui. Mas essa postura que você está ali à disposição, mas respeitando o lugar do outro, o sofrimento do outro, aquilo que ele tem para olhar na jornada dele, essa é uma postura que traz força, porque eu olho para ele e eu enxergo que ele tem a força
para vivenciar tudo isso. Ao passo que se eu faço de outra forma e saio do meu lugar, talvez assumindo o lugar da mãe dele, ou num caso, por exemplo, quando é com os meus pais, eu tentando ser mãe dos meus pais, isso é muito comum, né? A gente vê muito isso, especialmente quando os pais estão idosos. Então eu vou, assumo esse papel e digo, não, agora eu decido por vocês. Esse papel, essa atitude, né, que a gente toma por amor, ela enfraquece o outro, o meu pai ou meu marido, e ela me enfraquece, porque ela traz o peso deles para cima de mim. Ela traz o peso desse destino que não pode se cumprir porque eu entro no meio do caminho. Então, é muito importante o tema da ajuda, porque nós queremos ajudar, mas nós precisamos saber como, para que a gente traga força para o outro e para a gente, e para que a gente não acabe com o relacionamento, porque isso acontece muito com os casais. Então, quando eu vou e tento ocupar esse lugar, e geralmente ocupo o lugar da mãe do meu marido, essa relação tende a se acabar. Então, de novo, como a gente está falando desde o começo da live nesse tema, eu faço por amor, mas não é um amor que cura. Ele é um amor que me adoece e adoece o outro. E vamos falar então desse amor que cura, Gi. A gente está falando aí basicamente de falar um pouquinho das ordens do amor, né? Que é o seu lugar, a hierarquia, os que vieram antes de nós, os que naturalmente, por ter feito esta jornada, nos permitiram estar aqui hoje, nos permitiram ter a vida que temos hoje, né? Entregaram para nós tudo aquilo que podia ser entregue, tudo aquilo que tinham para nos oferecer. E quando a gente se dá conta disso e se apropria disso, né? Vendo os nossos pais na posição deles, respeitando, agradecendo e honrando, o quanto isso é o amor que cura que vai chegando em nós, né? Sim. Esse amor, ele está amparado em 3 pilares, né? E o primeiro deles é esse que é muito importante, incluir, né? Todos têm o direito de pertencer. Todos. Ninguém pode ser esquecido, desonrado, excluído. Isso que você tocou no assunto ainda agora, de que eu me sinto superior aos meus pais porque eu tenho mais estudo, né? E de alguma forma eu olho para eles com um olhar de soberba, eu estou excluindo. Porque a exclusão tem muitas formas, tem muitas intensidades. Então, existe, claro, aquela exclusão onde eu não falo mais com a pessoa, mas existe aquela exclusão que ela é parcial, que ela vem pelo preconceito, que ela vem por esse desmerecimento. Então, por exemplo, uma etnia, é muito comum isso na constelação. Eu olhar para um ancestral, por exemplo, índio, e dizer, ah, tudo bem, mas eu sou descendente de português, eu sou descendente de italiano, né? E aí aquela outra ancestralidade, eu nem dou atenção. Isso é uma forma de exclusão. E quando a gente começa a perceber isso, é tão mágico, porque você começa a revisitar a história da sua família, né? Nós somos o encontro de 2 células dos nossos pais. E daí foi, né, se desenvolvendo para ser o que somos. Mas o princípio é isso. É uma célula do meu pai. Não tem como mudar isso, né? Não tem como mudar. Ainda hoje é necessário uma célula de uma mulher e a de um homem e fecundar. Então, esse é o princípio de tudo. E nesse material genético existem muitas outras informações. Não apenas, e aí a epigenética tem estudado isso, não apenas o que contém no nosso DNA influencia o que nós somos, né? A partir dos estudos, por exemplo, de gêmeos idênticos, com o mesmo material, e que de repente são tão diferentes em personalidade, hábitos, começou aí um estudo muito profundo. Existe um grupo, por exemplo, de estudo que foi visto de descendentes, netos de holandeses que passaram fome na guerra. Esses netos todos eram obesos e foram estudando o quanto que aquela fome, né, dos avós impactaram no estilo de vida dos netos. Então, a epigenética, ela estuda tudo isso de um ponto de vista científico.
O Bert já tinha trazido para nós, né? Há 40 anos ele fala isso, de um outro ponto de vista, porque ele estudou psicologia, psicanálise, terapia primal, todas as variações ele estudou, né? Foi, né, teólogo também, filósofo. Então, ele já tinha percebido, e tem na obra dele, ele traz dizendo essa influência que a gente sofre da história. Então, a gente herda habilidades, traços físicos, a gente herda o jeito de falar, a gente herda muitas coisas, mas a gente também herda as dores, os silêncios, as dificuldades, tudo isso está nesse campo que ele dizia de memória familiar, como ele chamava, ele dizia que nós, com a nossa família, nós somos uma alma coletiva. Então, aquilo que acontece com um reverbera nos outros. E claro, esse trabalho da ciência, pesquisar, ainda está muito no começo. E daqui a muitos anos, com certeza, tudo isso vai ser explicado de uma outra forma. Mas então, quando eu excluo alguém dessa alma coletiva, isso tem um efeito. Isso tem uma dor, isso tem um sofrimento. Então, um dos primeiros pilares, o mais importante, incluir. Eu preciso incluir. Aquele irmão com quem eu não falo, começa dentro de mim, no meu coração. Eu preciso. É preciso tomar essa consciência, porque senão a gente segue a vida estagnado, naquele mesmo lugar, num lugar onde quer buscar culpados. E esse lugar não cura. Então, o segundo pilar é a ordem de chegada. Então, eu preciso para o meu lugar no sistema. Enquanto eu ficar tentando ser mãe dos meus pais, mãe dos meus irmãos, tentando ser chefe do meu chefe, tentando mandar nos amigos, eu acabei de chegar num grupo de amigos, eu já quero mandar em todo mundo. Enquanto eu saio do meu lugar, eu não tenho força. Essa é a consciência que a gente tem que tomar. Eu já estive fora do meu lugar. E com certeza, muitas vezes na vida, eu saio, mas eu volto. Eu me percebo, porque não é uma coisa, eu vou chegar no meu lugar e ali vou ficar, né? Não é que nem a felicidade, eu vou conquistar a felicidade e para sempre serei feliz. Não. Eu vou me perceber fora. Né? É um exercício diário. É um exercício diário. Eu vou me perceber fora e eu vou falar: opa, eu estou fora. Eu não estou respeitando, porque aí está a grande questão. Quando eu saio do meu lugar, eu desrespeito. E o outro sente. Então, esse é o segundo pilar para esse amor que cura. E o terceiro é o equilíbrio de troca. O equilíbrio entre o dar e o receber. E isso não é tão simples quanto parece. Quando as pessoas escutam isso, muitos dizem: ah, mas aí tá fácil, né? Eu já sei o problema. Eu dou demais e não consigo receber. Mas espera aí. Vamos estabelecer algo. Cada um demonstra o seu amor de uma forma diferente. Existem livros sobre isso, as 5 linguagens do amor, existem muitos estudos sobre isso. Então, não quer dizer que porque eu tenho esse jeito de dar, o outro não se sinta sufocado por isso e sem nem conseguir me dar de volta, porque ele nem tenta mais. Ele diz: eu nem consigo, Sim. porque eu recebo tanto que eu não consigo dar. Então, essa equação entre o credor e o devedor, porque é assim que a gente se sente, um se sente credor, o outro se sente devedor, ela não é tão simples. É preciso muito autoconhecimento, muita análise do que eu sou. E não é um processo fácil, né, Patrícia? Você sabe, porque muitas vezes a gente se descobre arrogante, a gente se descobre num papel de vítima que a gente se coloca. Eu lembro do curso de formação e quantas vezes, ao constatar isso, eu chorava, e eram processos profundos, porque é um processo de você olhar a vida de uma forma muito mais humilde, porque a gente não faz isso por ganância, porque somos maus, não, a gente faz isso por amor. E aí a gente volta para o começo. A gente sai do nosso lugar, a gente às vezes é arrogante, desrespeitoso por amor, puro amor. Mas o amor que não cura. Sim. E que lindo isso, né? Que no processo de formação, no processo seu com você, essas descobertas.
porque a gente, né, Gi, precisa primeiro entrar em nós, precisa primeiro reconhecer em nós aquilo que nós precisamos curar, para que a gente possa levar e receber estas pessoas também, que vai passar e com certeza passa no seu dia a dia, passa pela sua vida, porque você não consegue levar o outro onde você não foi, né? Onde você não teve essa percepção, onde você não teve essa vivência, né? E então é muito importante, porque às vezes as pessoas também pensam que isso é puro autoconhecimento, né? É você se Sim, conhecer de uma maneira profunda, é você mergulhar nesse processo de saber quem sou eu, com as minhas fortalezas, com as minhas vulnerabilidades, aquilo que eu ainda não sei, porque quanta coisa vem da constelação, dos movimentos sistêmicos, que é como você já falou, a gente não tem a menor ideia. E aí a gente se dá conta de que a gente faz isso por ser leal a alguém que veio antes da gente, sim. né? E aí é importante dizer que o caminho, quando a gente toma consciência das lealdades, não é agora dizer, ah, então não quero mais isso, vou romper com isso. Muita gente vem com essa pergunta. Bom, eu descobri que eu estou repetindo, por exemplo, o casamento dos meus pais. Então, eu critiquei muito e agora eu estou repetindo. Então, eu quero romper, eu não quero saber, eu não quero falar com eles, eu quero me distanciar. Não é esse o caminho. Quem dera fosse tão fácil, mas não é. Eu não gosto de algo e eu simplesmente rompo com aquilo dessa forma. Tudo aquilo do qual eu tento me livrar, tudo aquilo que eu tento afastar, cresce. Cresce muito. Ganha uma Tudo força. cria uma força. Tudo aquilo que eu digo sim. Sim, eu sou assim por enquanto. Sim, vamos dar um exemplo. Eu sou egoísta. Sim, eu ainda me vejo egoísta. Está tudo bem. Eu vou dizer sim, porque no tempo certo eu vou conseguir mudar isso em mim com amor, com respeito. Mas por enquanto eu percebo, olha o primeiro passo que é importante. Eu percebo que eu sou egoísta. Ainda não sei por quê, não sei o que está por trás, mas eu digo sim. E aí muitas pessoas não conseguem fazer isso porque elas pensam, não, mas isso é muito passivo. Isso é muito o contrário do que a gente tem que fazer. Eu tenho que lutar contra o meu egoísmo. Não. Se você luta, você vai continuar com ele e não vai entender o que está por trás. É como uma barreira. Quando eu digo sim, eu dou um lugar no meu coração para esse egoísmo. Eu paro de ter raiva, vergonha, eu digo sim. É como se algo no meu corpo, algo na minha alma se abrisse. E agora eu posso relaxar, porque a gente relaxa quando a gente se aceita. A gente relaxa quando a gente fala tudo bem, eu sou assim. A gente faz, o corpo relaxa. E aí eu consigo começar a enxergar o que está por trás. Aí podem vir muitas compreensões. Então não é passividade, é o contrário. A gente criou essa consciência, não sei exatamente de onde, de que a gente precisa lutar contra tudo aquilo que a gente tem, que a gente não gosta. Tudo aquilo que a gente repetiu dos nossos pais, tudo aquilo que a gente. Não. O caminho desse mergulho interior, que é profundo e é muito necessário, ele começa no sim. Eu, depois de muito tempo que eu estava esperando, né, começar uma formação, estou fazendo agora também nos movimentos essenciais com a Cláudia Boatti, que é uma consteladora argentina, também estudou com Bert e vem desse pensamento sistêmico. Ela fala, nós precisamos aprender a entrar em vibração, em sintonia com a palavra sim. Sim, eu não entendo, mas sim. Eu tenho medo, mas sim. Sim, eu digo sim, porque quanto mais eu faço isso, mais eu relaxo e aí eu posso entender. E a gente não tem esse hábito. Então, isso também foi um aprendizado muito grande das constelações, desse olhar sistêmico. E quando você diz, a gente precisa olhar primeiro para a gente, eu gosto muito de dizer que na relação de casais, por exemplo, que é um tema que todo mundo sempre quer ouvir mais, quer falar e tudo mais. Eu digo, tem que ser um encontro para ser saudável de dois todos e não de duas Sim, metades. total, Porque Gi. existem as músicas, existem os filmes,
que infelizmente trazem outra ideia, de que a gente vai encontrar nossa cara metade, a tampa da panela e todas as metáforas possíveis. Eu adoro os filmes românticos, eu adoro tudo isso, mas eu tenho a consciência de que para que eu tenha um relacionamento saudável, fluido, com amor, com respeito, eu preciso olhar para as minhas questões. E é exatamente nessa relação que eu vou ter essa oportunidade, porque no conflito com o outro, alguma coisa vai tocar ali que eu preciso ver. De novo, tudo aquilo que vem traz um ensinamento. Então, quando eu entro num conflito, e eu entro, imagina, 20 anos de casada, recentemente tivemos um conflito, e aí você tem um olhar diferente, porque na hora do conflito você respira, você se centra, você se recolhe, você vai olhar o que que nesse conflito tem para eu aprender. O que que está tocando em mim nas minhas dores? O que é dele, eu deixo com ele. É uma escolha dele olhar ou não. Mas eu olho o que é meu. E aí, desse lugar centrado, que disse sim para olhar, eu consigo aí sim me posicionar de uma outra forma. Colocando o limite daquilo que está alinhado com a minha essência, respeitando o outro exatamente como ele é, enxergando que ele também é filho, que ele também tem um sistema atrás dele, né? E amando com tudo que ele contém, porque geralmente a gente quer amar só a parte boa. A gente fala, ah, não, mas isso aqui eu não amo. Mas aí não é esse amor ampliado, né? Esse amor que traz essa cura. Lindo isso. E a gente não consegue mudar o outro, né, Gi? Esse é um outro ponto. Às vezes a gente começa nas relações aí de casais e afetivas a imaginar o outro da forma como a gente gostaria que fosse e começa a tentar muitas vezes moldar o outro, que às vezes por um determinado tempo tenta se ajustar ali, mas que a gente sabe que não vai ter mudança, né? E o quanto muitas vezes a gente, através de um amor que não é esse amor de aceitar, amar o outro como ele é, com as qualidades e com os defeitos, tudo junto e misturado, né? O quanto isso muitas vezes acaba sendo algo que, ao invés de ser uma relação de crescimento, uma relação saudável, uma relação de força, uma relação de fluidez, ela acaba sendo o contrário disso, né? Sim, Porque perde-se força, perde-se muitas vezes nesse desequilíbrio, né? Quantas vezes as pessoas até se afastam quando você falou do dar e receber, né? Se eu dou muito mais e o outro não consegue retribuir, ou entende que não consegue retribuir, muitas vezes isso se acaba se afastando, acaba deixando de ter o vínculo, né? E você comentou também sobre o dizer sim, né? Eu achei maravilhoso uma live que você falava isso do sim, porque quando eu entrego os meus cursos de mindfulness, ele vai muito nessa linha da gente, a partir do seu lugar e do momento presente, de viver aquela experiência do momento presente, você aceitar o que a vida está te oferecendo. E para você aceitar o que a vida está te oferecendo, é importante muitas vezes, mesmo sem compreender, é você dizer sim, é receber aquilo. E mesmo as coisas mais desafiadoras, quando a gente recebe com este sim, ok, eu não entendo ainda, eu não sei o porquê, eu não sei o motivo, mas ok, eu recebo. Como a gente começa a encontrar soluções, mesmo no caos, muitas vezes, né? E sim. É o poder de aceitar, né? Acolher, dar um lugar, aceitar e se entregar. A gente só consegue se entregar se a gente realmente aceitar. Entender que tudo vem para trazer algo para a gente. E é difícil a gente pensar assim no momento da dor, da doença, do sintoma, do tombo que a vida dá. Mas é assim, se a gente não se abre para entender,
Vem depois através de outra pessoa, vem depois através de outra circunstância, vai piorando cada vez mais, porque aquilo que a gente podia ter aprendido ali atrás, a gente não aprendeu, né? E você tocou numa coisa muito importante, eu quero voltar aqui que você disse, ninguém muda ninguém. E isso é uma das questões mais complicadas, porque a maioria das pessoas não consegue entender isso. A gente acha que a gente muda os outros e a gente não muda. E eu confesso para você que em determinados momentos da minha vida, eu achava que a gente não mudava nem a gente mesmo. Eu fazia terapia e dizia, bom, eu sei tudo o que eu tenho para fazer e não consigo colocar em prática, então ninguém muda, não existe isso. E eu fui vendo, com o passar do tempo, com o olhar sistêmico, com o sim, né? O quanto que sim nós podemos mudar, mas isso exige de nós uma abertura e exige que a gente saia do lugar de vítima, que a gente se coloca sem querer, sem perceber, e não é por mal, mas a gente se coloca no lugar de vítima. E aí a gente quer atribuir ao outro a culpa do que está acontecendo e a gente não olha para dentro, né? E aí a gente fica tentando mudar o outro num casamento direto, né? E a única chance que a gente tem de ter qualquer mínimo efeito nos outros é através do nosso olhar. O nosso olhar, a física quântica já diz isso, através do experimento da fenda dupla, o observador, ele tem uma influência sobre o objeto observado. O seu olhar impacta. Existem experimentos, né? Vários aí. Então, quando eu olho para o meu marido com respeito, quando eu olho e enxergo a força que ele tem para lidar com a vida dele, para escolher aquilo que é melhor para ele, automaticamente ele me enxerga e enxerga esse novo olhar. Então, a única forma que eu tenho de trazer qualquer tipo de efeito é através do meu olhar. Mas não porque eu fui buscar isso. Ele é uma consequência desse amor ampliado. É uma consequência desse amor que olha o outro como ele é. E que entende que todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos enredamentos, como nós dizemos, né, no campo da constelação familiar. Todos nós temos esses emaranhamentos, esses pesos que nós carregamos e que nós não temos consciência. Todos nós temos as nossas lealdades inconscientes. Então, quando eu olho para o outro, percebo atrás dele o sistema dele. Percebo que ele é filho como eu. Então, nós somos iguais, somos filhos. Todos nós somos filhos. Podemos não ser todos pais, podemos não ser marido, esposa, podemos não ser irmãos, mas todos nós que vivemos nesse mundo, nesse momento, somos filhos. Nós viemos de um sistema. Nós trazemos tudo isso em nós. Então, nesse lugar de filhos, nós somos iguais. Nesse lugar, nós podemos entender que cada um está sendo fiel ao seu sistema, que cada um tem as suas dores, da sua criança ferida, das suas histórias, de tudo isso. Então, quando eu percebo e vou para esse lugar, eu consigo olhar o outro e colocar tudo isso no meu raio de visão. E aí, quando eu olho dessa forma, aí sim, pode haver uma mudança. Mas ela vai ser consequência da minha mudança. E não porque eu tentei mudar essa pessoa, né? É diferente tudo isso. É verdade. Deixa eu ver aqui, Gi, que tem vários comentários. Eu vou começar aqui de baixo para cima. A Camila perguntando se são insights que a gente estava falando de se observar, de perceber. Acho que é isso, internamente. É um mergulho interno, é um caminho necessário para a nossa jornada, para as nossas missões, né? A gente está aqui falando do olhar sistêmico, do Bert Hellinger, das constelações familiares. Ele nos diz que nós temos 3 missões na vida. E também gostei muito de conhecer esse lado, porque eu sempre fui aquela criança que me perguntava qual o sentido de tudo, o que eu estou fazendo aqui? Para que serve tudo isso? O que acontece? Então, eu tinha essa angústia existencial desde pequena. E entender, para mim, fez muito sentido, ressoou dentro de mim, né? Então, quando ele diz que nós temos a missão pessoal, que é crescer, amadurecer, né? Aprender durante essa jornada.
A missão familiar, nós estamos a serviço de algo na nossa família. Nós não temos essa consciência, mas através do que nós vivemos aqui, existe uma cura para o nosso sistema, não só para mim, para todos nós, né? E reverbera no sistema. E nós temos a missão espiritual, que é aquilo que eu tenho para entregar para o coletivo, que só eu tenho e que ele precisa receber de mim. E quando eu não estou nesse caminho, quando eu me nego a fazer isso, ou quando eu não consigo, de alguma forma, me abrir para isso, e aí passa nesse autoconhecimento, esse caminho, eu me sinto desconectada da vida. Eu me sinto perdida, eu me sinto enfraquecida. Então, essas três missões, né, na nossa jornada, elas, de alguma forma, elas precisam, né, como um primeiro passo, esse mergulho interno. Então, sim, os insights e as compreensões vêm como consequência desse mergulho. E quando você fala, né, do segundo, que é os relacionamentos, a segunda missão que a gente tem aqui, é o quanto a gente nasceu no lugar certo, né, Gi? Porque quando a gente olha para as pessoas que estão mais próximas, né, na nossa família, nos nossos relacionamentos, o quanto estas pessoas estão com a gente por uma razão, para Nenhum ensinar, encontro é por acaso, nenhum, nenhum. é a certeza de que chegamos e estamos no lugar certo. Sim, às vezes as pessoas vêm para os atendimentos e reclamando, ai, meu chefe, meu chefe, meu chefe. E aí você percebe, gente, e aí quando a constelação mostra, quando o campo mostra, a pessoa fica assim, realmente, ele estava a serviço dessa compreensão, porque todos estão, todos, especialmente os nossos parceiros. Esse Sim. encontro, ele é um encontro muito importante. A gente vai buscar no meio da multidão alguém que tem algo para nos ensinar e para o nosso sistema, e que também nós temos algo para ensinar e para o sistema dessa pessoa. Então, esse encontro, ele nunca é por acaso, nenhum encontro é. Então, nós estamos na família certa, nós temos os pais certos, os irmãos certos, os parceiros certos. Sim, muitas vezes esse amor chega ao fim, muitas vezes essa relação de casal chega ao fim, e tudo bem, mas ela cumpriu o seu papel. Ela trouxe aquele aprendizado dentro da sua jornada ali pessoal que você precisava ter. Então, é muito importante, sim, isso que você traz. Nós estamos no lugar certo. Muitas pessoas falam, ah, mas meu pai, minha mãe, eles são os pais certos para o aprendizado e para a missão que você tem aqui. Muitas vezes nós não compreendemos. É difícil quando a gente percebe casos como pessoas que têm pais violentos, abusadores, criminosos. Sim, é difícil. Mas a partir do momento que esse filho consegue dissociar, né, esses erros e essas questões da personalidade e olhar para a essência, para o corpo de luz, para a alma desse pai e dizer: eu me permito amar o meu pai como ele é. Isso não quer dizer que eu concorde com nada disso, mas eu permito amar. Automaticamente essa pessoa começa a amar uma parte de si que estava excluída. Sim. Isso é muito visto no trabalho da pedagogia sistêmica. Eu estou terminando de me formar agora em pedagogia sistêmica com a professora Ellen, minha convidada de amanhã. E ela faz muito isso, ela fala muito isso. Que uma criança, por exemplo, que ela trabalhou muitos anos nas escolas, que está ali manifestando muitas questões, muitas, muitas. Quando você às vezes chega para ela e ele vem contar, não, sabe o que é, professora? Que meu pai está preso. E aí começa a contar os casos mais difíceis possíveis. E a professora olha para ele e diz: olha, no meu coração o seu pai tem um lugar. Só isso. A É hora que isso. essa professora pode sair do julgamento do certo e errado. E ela pode incluir esse pai. Na mesma hora, essa criança, ela muda. É É instantâneo, é mágico, porque ela diz: eu posso amar o meu pai. É o pai que eu tenho, eu posso amar. mágico. Porque quando ela não tá amando esse pai, ela não tá amando uma parte dela, né, Gi? Ela tá deixando Exatamente. dela, Ela né? está excluindo.
Que assunto mais delicioso. Deixa eu só ver se tem aqui mais comentários para a gente tentar responder. A Ju aqui falando, sou muito reativa, estressada, digo sim para essa questão, até que possa entender o porquê disso. Digo sim, é isso, Ju. Sim. Diga sim quando você estiver estressada e reativa. Diga sim. Eu digo sim ao meu estresse, à minha reatividade. Eu ainda não entendo o que está por trás, mas eu digo sim. E respire. A gente esquece de respirar. Eu tinha raiva antigamente. Quando alguém chegava e falava respire, eu falava, ai, não vem perto de mim falar para eu respirar, né? No auge do estresse, com o filho pequeno, correria, aquela coisa toda. Eu não quero respirar. Hoje eu sei a importância, mesmo que seja um minuto, três Eu fôlegos. prática de bolso. Tira do bolso Sim, e respira. 3 minutos, faz 3 respirações. Você vai perceber, juro, às vezes é melhor do que um remédio. É impressionante quando a gente suprime, a gente está no estresse, a gente está no nervosismo e a gente prende. E a gente não percebe. Aí o corpo fica todo duro, retesado, você começa a manifestar coisas. Então, respire, se centre e diga sim. Sim para o meu corpo, sim para a minha respiração, sim para o meu estresse. Só isso. Faça isso como um mantra, todas as vezes. Você vai perceber que aos pouquinhos você vai se abrir para entender de onde vem tudo isso. É fundamental isso. A Érica dizendo aqui pra gente que a Camila falando sensacional a sua explicação. A Érica, estou nesse processo da minha cura. Ai, que maravilha. A Ju, amo te ouvir, Gi. Querida colega da pedagogia, a Érica também, uma querida, está sempre lá com a gente nas vivências. Eu vi que a Cris perguntou o nome da palestrante. Não sei se é o meu ou o seu, mas é Gisela Constella, com 2 L's. E quem quiser vir também assistir algum dia uma constelação, eu faço, tenho feito online junto com o Bruno, a Patrícia já veio assistir. É um Maravilhoso. pouquinho diferente da constelação presencial, mas nem por isso menos profunda. Só é diferente na forma como a gente conduz, a gente precisa perguntar um pouco mais, pode ser um pouco confuso para aqueles que estão vendo a primeira vez, mas se você vier sem o racional, sem o julgamento, pelo menos por 2 horinhas, você pode receber muito, não há custo para assistir, é só me mandar mensagem lá. É maravilhoso. Eu tive a oportunidade de participar e é tão, acho que incrível a conexão e é muito tranquilo porque eu acho muito legal isso que você faz, de que quando a pessoa não quer participar como um representante, porque às vezes as pessoas numa primeira vez, né, elas ficam meio ansiosas, meio preocupadas, e a liberdade que você e o Bruno dão para a pessoa, ela decide aceitar, entrar ou não. Eu acho incrível, né? E aí Sim, faz para a Cris está falando aqui que ela queria assistir, se você quiser falar para as pessoas. olha, o jeito mais fácil é no meu perfil, no Gisela Constella, você clica no Linktree, tem o meu WhatsApp. Então, você mandando o seu nome, eu peço sempre o nome e sobrenome, eu já coloco na lista. Na quinta-feira eu envio o link. Muitas pessoas me mandam mensagem pelo Insta, mas eu sempre peço para mandar pelo WhatsApp, porque eu já salvo o telefone da pessoa e já envio o link. E isso que você fala é muito importante. As pessoas têm que estar ali à vontade, seguras, se sentindo nesse ambiente tranquilo, para poder receber, né? Então, se elas não querem participar, não tem problema nenhum. Eu mesma, quando fui a primeira vez assistir uma constelação, eu não entrei no campo, eu não participei. Para falar a verdade, eu não entendi nada. Eu saí de lá, eu constelei, eu não entendi nada, mas eu saí tão leve, eu gargalhava, assim, eu entrei tão pesado e eu saí tão leve que eu liguei para minha mãe do carro e falei: mãe, eu não entendi nada que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Porque assim, eu estou me sentindo, juro, com um elefante a menos, eu falava para ela, dos meus ombros. E dali em diante eu quis entender melhor. Então, se a gente se entrega, a gente recebe, mesmo que a gente não compreenda. E a gente não precisa compreender para começar um processo.
Não, é muito lindo o trabalho. Eu participei e eu senti exatamente isso que você está falando. Eu tive a felicidade de participar da constelação e foi incrível. Mas você é uma cura coletiva muitas vezes. E você não precisa saber o porquê e nem o que está acontecendo. É só ir, é só dizer sim, né, Gi? Só dizer sim, o sim. A gente volta para o sim. A gente começa com ele e termina com ele. É o sim. E muitas vezes as pessoas se emocionam, choram, tremem. Tem coisas e elas falam, nossa, eu não estou entendendo, mas é porque a gente tem um instrumento aqui no nosso corpo que é maravilhoso e a gente não percebe. A vida moderna nos desconectou do corpo e o mindfulness nos reconecta, né? Mas a gente Sim. não tem mais essa ligação. E quando a gente vai para essa constelação e a gente se permite ficar ali sem se preocupar, desligando um pouquinho a chave da mente e simplesmente experimentando, esse corpo começa a manifestar tanta coisa que ele está guardando e que precisa sair, porque se não sai, vai gerando sintomas, doenças, questões, né, dores. Então é isso, é um trabalho vivencial, ele é um trabalho espiritual, não é ligado a nenhuma religião, ele é espiritual, ele trabalha de alguma forma a nossa essência. Então fica aqui o convite para quem quiser conhecer, mandar essa mensagem pelo WhatsApp, eu agradeço porque a gente já começa ali a cadastrar quem quiser. E é isso. É a Valéria colocando, que live mais deliciosa, parabéns. Obrigada, Valéria, é um prazer. Gisela é luz, e é verdade. Gratidão, querida. A Ju, participei, achei incrível da sessão de constelação. Gi, alguma mensagem sua final para esse tema? Então, a gente poderia ficar muito tempo, porque é um assunto que eu costumo dizer que assim, não esgota, é inesgotável, né? Mas Sim. eu ouvi uma mensagem sua. Olha, o que eu tenho para dizer hoje, que é um pouco o que eu disse quando eu escrevi o texto de hoje. Esse caminho, ele mostra que não é sobre não errar, não é sobre encontrar um nirvana pessoal e nele ficar, a felicidade ali ficar. Não. Ele mostra que é sobre você perceber quando você sai do seu centro, quando você sai da sua essência, quando você vai para o julgamento e você retornar. Então, cada vez que você consegue fazer isso mais rapidamente, e aí quando você retorna, não tem como você não ir para um lugar onde você assume as suas responsabilidades, assume os seus erros e aprende com eles. Então, é isso, é um olhar, esse caminho da constelação, essa filosofia do Bert, que traz esse instrumento para a gente se centrar mais rapidamente, para a gente ter esse olhar ampliado, né? Ele não vai ficar aqui para sempre, não é colocar um óculos e agora para o resto da vida a gente tem esse óculos. A gente vai sim sair do lugar, a gente vai em alguns momentos se perceber excluindo, mas aí quando a gente fizer isso, a gente lembra e aí a gente vai para esse amor que cura. Maravilhoso, Gi. Queria muito te agradecer e que a gente possa viver muito esse amor que cura cada vez mais, né? Nesse momento que a gente está do planeta, que a gente possa vibrar esse amor que cura, porque uma vez que a gente se cura, a gente cura os que vêm depois de nós, a gente cura o sistema, então é uma fonte inesgotável de amor, né? Que a gente possa Sim. com isso. Eu quero muito te agradecer, agradecer cada um que esteve aqui com a gente. E vou finalizar aqui para a gente salvar e vocês compartilhar essa live com pessoas queridas e fazer os seus comentários, que vai nos deixar aí, né, muito feliz. Sim, muita gratidão, querida, foi maravilhoso. A sua condução muito amorosa. Eu agradeço demais. Foi realmente uma live que tocou meu coração, aqueceu meu coração. Gratidão, Patrícia. Um beijo Então, muito grande. estão aqui, viu? Beijo. Tchau.